Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar sobre esse vídeo. Fique até o final porque vão ter dicas poderosas de como você arrasar com uma make babado. Bom, eu já iniciei lavando meu rosto com esse sabonete que é para pele mista oleosa e eu já removi. Então agora eu vou aplicar o tônico, que é para a maquiagem ficar mais maravilhosa, de boa ainda. Então eu venho aqui, aplico, vou passando em todo o rosto, que ele vai remover as impurezas que às vezes o sabonete não removeu 100%. E também vai minimizar e suavizar os poros. Que aí quando você aplica a base não vai ficar, a base, como todo pó, toda maquiagem, não vai ficar aparentando aqueles poros dilatados se você tiver. Lógico, se você já tiver cuidados com a pele, isso vai estar bem minimizado. Mas aquela maquiagem que às vezes o pessoal mostra que usa filtro, que não tem poros, é mentira, gente, porque toda a pele respira, por isso tem os porozinhos, né? Só que a diferença é que existe poros que são dilatados, são aqueles que ficam abertos e feios, e os que são cuidados, né? Que aí é só aqueles bem pontinhos assim, que quase não dá pra perceber. Mas mesmo assim, quando você vê uma pele toda ripada, é porque tem algum efeito, sim. Então a gente não precisa ficar levando uma vida de mentira, digamos assim, né? Porque vai existir sim, só que aqui, ó, vocês podem ver, tem um pouquinho de poros em mim, sim. Mas os cuidados que você tem diariamente vão fazer que eles sejam menores. E quando você aplica a maquiagem fazendo esses passos, eles não vão ser perceptíveis, né, na maquiagem. Então, essa é a importância de você usar um tônico e preparar a sua pele. Feito isso, você tem que ter um ventiladorzinho para secar o seu rosto. Ainda não tenho, mas vou providenciar. Enquanto isso, a gente vai abanando para secar o tônico que eu apliquei, né? Próximo passo, vou usar o hidratante em todo o rosto. Nossa, mas meu rosto já é oleoso. Meu amor, se você não aplicar uma hidratação, sua maquiagem não vai ficar legal. E também ela vai pedir água. E quando ela faz isso, ao invés dela digamos assim, passei sabonete, secou minha pele. Ela vai produzir oleosidade, aí você vai ter aquela pele oleosa. É diferente de uma pele hidratada, com glow, né? Então, gente, não é pecado usar hidratante, pelo contrário, faz muito bem pra sua pele. Ó, eu passei, vocês podem ver que a pele não tá oleosa. Ah, mas tá com brilho. Gente, hidratação dá brilho na pele, sim. E às vezes você vê um pouco o rosto assim, mas não é oleosidade. A oleosidade é aquela coisa que fica lá melecada e tal. Mas aqui é só a hidratação que o rosto precisa para aderir à maquiagem. Aí, de novo, eu vou vir aqui com o meu ventilador portátil para secar esse hidratante e começar os passos da maquiagem. Eu vou iniciar com um primer. Vou aplicar o primer no rosto todo, porque ele ajuda a fixar a maquiagem, ele também vai minimizar os poros, então nessa área aqui eu dou uma caprichadinha, aqui também, os poros ficam um pouquinho dilatados. E vou passando em todo o rosto. Se você tem um rosto com tendência a ser muito oleoso, não exagere na quantidade. Então eu espalho em todo o meu rosto, porque eu quero que a make fique bem fixa. E também que ele fique com esse efeito, sabe quando você pega, tem um teste, você passa base na laranja, aí fica aqueles furinhos perceptíveis, e que você vai passar o primer, não vai ficar assim. Então, pra isso que serve, pra minimizar os poros, tá? E hoje eu vou aplicar duas bases, vou aplicar essa da Art Play primeiro, e que ela tem uma cobertura mais leve. Então, vou aplicar ela e depois eu vou aplicar a base da Time Wise. Fazer uma misturinha meio louca, né? Pra saber o que vai dar. Mas aí eu vou aplicando aqui em todo o meu rosto a base. E depois que ela secar um pouquinho, eu vou aplicar a segunda camada da Time Wise Repair. Time Wise Repair. Agora eu vou aplicar essa da Time Wise 3D
né? Já secou um pouquinho, mas podem ver, ó, ela é uma cobertura leve, a da Artplay, só que ela cobre bem também. Mas aí, agora você quer construir mais cobertura, você vai passando mais base. E base é assim, gente. Eu sei que tem muitas clientes minhas que falam assim, ah, eu não gosto de passar, gosto de passar só um pouquinho. Só que, dependendo do evento, dia a dia, dependendo do evento, você precisa, para ter um bom acabamento, precisa passar uma quantidade generosa, ou até para cobrir imperfeições. Agora, se for pro dia a dia, uma make basiquinha, ok, pode ser uma camada só, ou a Dash Play, ou um CC Queen, que é um pouco mais leve. Mas, até essa da Time Wise também, ela tem uma cobertura mais leve nessa versão dela, tanto que foi feita, desenvolvida para isso. Porque aí você pode construir camadas, igual eu passei uma camadinha só aqui. E aí, se eu quiser, eu posso construir mais uma camada, que aí ela vai ficar uma pele mais... uma alta cobertura, na verdade, né? E aí, gente, feito isso, eu venho com uma esponjinha seca mesmo, apliquei com pincel, venho com a esponjinha seca e vou dando batidinhas para um melhor acabamento da base. E com isso, ela deixa ainda mais mate ainda a base. Tem como se aplicar com a esponjinha? Tem como se aplicar com a esponjinha, úmida, a base. Só que eu aprendi esse novo jeito, tô gostando também. Eu vou aplicando de cada forma, cada vez de uma forma diferente, enfim, testando várias formas. Coisa importante, a base, ela geralmente tem uma diferencinha entre o pescoço e o colo. Então, pra não ficar aquela marcação, né, que fez... que colocou a base como se fosse uma máscara, você pode ir arrastando um pouquinho pro seu pescoço, né? Pra igualar mais, não ficar diferente, né? Eu vou usar 2 corretivos. Vou usar esse pêssego pra parte aqui da olheira, pra dar um aspecto de rosto mais descansado, dar uma luminosidade aqui nessa área. Você pode até dar uma levantadinha assim, ó, que ele já dá uma leve levantadinha no olhar. E aí, com a esponjinha também, eu vou dando batidinhas. E depois, eu vou usar um outro corretivo, parecido também, que é esse Deep Beige. Aqui que não dá pra ver direito pra focar. Mas é o bege. Por que que eu vou usar o bege? Tem algumas partes que eu tô com umas manchinhas de acne. Tem até umas que estão aqui aparentes. A gente consegue disfarçar as manchinhas mais escuras. Mesmo capaz já cobriu bastante, mas como pode ver aqui, ó, dá pra ver ainda que tem um pouquinho. Então, nessa parte eu vou aplicar o corretivo. Ah, mas eu preciso aplicar o corretivo antes ou depois? Não existe o certo nem o errado. Só que assim, eu vou usar um corretivo próximo ao meu tom de pele agora pra aplicar. Então, por isso, não vai fazer diferença se eu aplicar antes ou depois da base. Então, aqui eu venho... Agora que eu já passei o iluminador, não, né? Porque ele acaba iluminando, né? O corretivo. Eu vou vir aqui, ó, onde tenho essas manchinhas que estão mais me incomodando. Até nessa daqui que tá um pouquinho alto relevo, porque ela não vai tirar o relevo da espinha, né? Mas ela vai diminuir, vai disfarçar a manchinha, né? Que tá um pouquinho. Então, só pra dar uma potencializada aqui na base. Aí aqui eu venho e vou dando batidinhas também só nesta parte pra dar uma escondidinha melhor. Bom, aí eu vou pegar um pozinho agora pra selar o corretivo, tanto a base que eu apliquei. Hoje eu vou fazer o contorno com pó também. Esses dias eu fiz com corretivo e você pode fazer com corretivo, que é líquido, né? E o líquido, ele fixa mais do que com pó. Aí depende do que você quer. Se quer que fique o dia inteiro, então você pode fazer com corretivo ou com a base 2 tons acima do seu tom de pele, ou com corretivo mais escuro e o claro. Só que eu vou fazer com pozinho hoje. Aí eu vou pegar esse pó que é mais escuro do que o meu, esse é o meu bege, esse daqui é o bronze.
E eu venho aqui, ó, nessa parte da testa para dar uma diminuída, porque tudo que você quer esconder, você escurece. Tudo que você quer ressaltar, você clareia. Então, aqui eu venho esfumando com pozinho. Não é que você vai passar e já vai sair com pó, mas fixa mais você usar um contorno mais escuro. Aqui na parte da bochecha também. Meu rosto já tem os traços finos, então aqui eu só dou uma leve escurecidinha também. Só para devolver o sombreado do rosto também. No nariz, aqui é a mesma coisa, você vai só passar aqui. Vendo? Já muda. Pronto, não precisa de cirurgia. A gente já fez aqui. E aí, depois a gente vai aplicar o iluminador. Antes de passar o iluminador, eu vou passar o blush. Eu vou passar esses aqui que são mais bronzezinhos. Aí aqui, aquela carinha de metida, enjoada. E aí é de gosto também. Há quem goste mais marcado, mais sutil. E eu vou pegar agora o iluminador. Esse pincel, ele é muito bom, porque com ele eu aplico aqui o blush. E agora eu viro ele e pego o iluminador. Aí o iluminador você põe acima do blush aqui nessa área. Olha que bonito que fica. E aí tem que dar sempre uma esfumadinha, gente, pra ficar harmônico, pra não ficar aquela coisa tipo, um risco aqui, o blush aqui. Você pode subir um pouquinho mais pra essa parte aqui de cima. Agora pro outro lado. Aqui na pontinha do nariz, onde a gente deixou aquele espacinho em branco. Já dá uma arrebitadinha no nariz, que o pessoal fala narizinho de boneca. E no arco do cupido, que depois eu vou passar o batom. E aqui no queixo também, pra dar uma valorizadinha no queixinho da boneca, né, meu bem? E aqui no centro da testa também, você pode passar. Então, assim, a pele é isso, né? Agora eu vou pra parte dos olhos. Parece que tá esquisito? Parece, mas ainda não aplicou tudo, né? É que eu volto dando só um tapinha aqui pra... que é mais brilho. Que a luz estrela sobe no poste. Ó, e vocês viram como foi rápido fazer essa pele? Não é uma pele difícil, por isso que eu prefiro fazer contorno com pó, porque o pó eu acho mais rápido. Quando você põe com líquido, você tem que ficar esfumando bastante, porque se você não esfuma, fica marcado, e fica marcado, fica feio. Então, assim, o segredo de toda a maquiagem, tanto olhos, pele, é você esfumar. Tem muita gente que usa... corretivo e funciona e dá certo também, mas eu sou apaixonada nesse produto da Mary Kay, que eu conheço, não conheço outros ainda, mas ele é um primer fixador de sombra, ele é maravilhoso, ele fixa a sombra fica na cor que ela tá na paleta, porque não sei se já aconteceu com vocês, de vocês passarem a sombra e a sombra não ficar igual. Por quê? Porque ela, sei lá, ela tem alguma coisa lá que não fica. Até com as próprias da Mary Kay. Ela precisa que você passe ou um corretivo ou um primer fixador. Esse primer ele vai fixar, então ele vai dar a cor que tá na paleta, né? A pigmentação. E outra coisa, já aconteceu com vocês de passar a base não, a sombra, aí tô linda, poderosa.
chegou no ponto de ônibus, a pobre que pega ônibus. Chegou no ponto de ônibus, ou no evento, ou na festa, a sombra, tchau, querida, fiquei no meio do caminho. Acontece, gente. Então, ela serve pra isso, ela vai fixar mais. E às vezes tem sombras que ficam aquela marcação aqui. Quando você passa o primer ele não deixa ficar dessa forma a sombra dividida. Eu sou apaixonada porque a parte da maquiagem que eu mais gosto é a parte dos olhos. Então, você vem aqui, passa bem, ela cria tipo uma basezinha, como se fosse uma parede que você vai pintar e você passa a massinha corrida lá, né, pra ficar bonitinha. Tinha esquecido de colocar meu pozinho, ainda bem que ainda não comecei. Por que serve esse pozinho, gente? Porque ele não vai manchar a minha pele, que eu já fiz a preparação da pele. Pergunta também, o que é certo fazer? Primeiro a pele ou primeiro os olhos? Tanto faz, vai do seu gosto. Eu já criei, antigamente eu era habituada a fazer primeiro os olhos e depois fazer a pele. Aí agora eu aprendi a pele e tô acostumada a fazer a pele e depois os olhos. Mas não existe certo nem errado. Vai do seu costume. Daqui a pouco pode ser que vocês me vejam fazendo primeiro os olhos e depois a pele e não tá errado. Sempre lembra que é o resultado final que importa. Eu vou aplicar agora uma sombra que se chama Cinnabar da Mary Kay. Tá na lista dos meus produtos queridinhos da Mary Kay, que é essa sombra. Tá vendo, gente, como ela fica super pigmentada? O que ajuda a ficar super pigmentada assim é o primer. Então, eu venho aqui no meu cantinho externo, apliquei ela e agora eu vou esfumando essa sombra. Essa sombra, ela é muito coringa, porque você pode aplicar só ela, quase todos os olhos que você vai fazer, que você vê em qualquer tutorial de maquiagem, sempre se aplica uma sombrinha marrom. E essa da Mary Kay, ela é maravilhosa, várias blogueiras divulgam e falam dessa sombra, virou referência para criação de sombra de blogueira. A Dalice Salazar foi inspirada nessa da Mary Kay, a Cinnabar. Então, eu amo essa sombra, porque você consegue fazer vários tipos de olhos com ela. Se quiser um olho marcadão, se você quiser só passar a sombra, não igual agora que eu apliquei bastante, mas só para marcar o côncavo, que é o côncavo, essa partezinha aqui, ó. Essa parte se chama côncavo, não é concavo, é côncavo, tá? Então, aqui, ó, vem aqui, fazendo bolinha, vai e vem. E eu vou esfumando para que ela não fique tão marcadona assim, que ela fique mais suave, tá? Então, é só o segredo de ir esfumando. Esfumou até que a mão cansou, agora eu vou para outra sombrinha que eu gosto muito da Mary Kay também. Se chama, eu acredito que é Crystalline que fala, eu pelo menos falo assim. Eu venho ela aqui, ela é a sombra mais iluminadora. Se eu fosse recomendar para ter na paleta de vocês, eu recomendaria essas duas sombras, porque elas são coringas. Eu gosto dela, que você pode fazer aqui, ó, o cantinho de luz, né, dela. E aí, gente, eu sei que, tipo, maquiagem é de gosto, mas tem uma coisa que eu sempre falo e eu vou estar ressaltando aqui, que é importante você não deixar as coisas marcadas. Às vezes eu vejo algumas sombras bem marcadas. Pra você não deixar a divisão na sombra, fazer a transição entre elas, ó, vem com um pincelzinho, dando uma esfumadinha assim entre as duas. Aí você vai dosando, tipo, igual aqui tá muito branquinho, aí daqui a pouco eu venho com marronzinho e jogo aqui. Eu gosto dela também pra ela iluminar essa parte da sobrancelha. E depois eu só pego o pincelzinho com marrom pra não ficar essa divisão. Igual, tá vendo? Tá assim? Não tá harmônico, né? Então, eu venho depois e só dou uma arrumadinha. Sobre a sobrancelha, também eu gosto de fazer a sobrancelha depois que eu acabo tudo. Igual que vocês estão vendo que eu tô aplicando um pouco de iluminador na sobrancelha, né? Então, aqui eu volto com o pincelzinho, ó. E aí eu venho aqui, ó, esfumando, pra ele não ficar essa coisa marcadona e ficar só o pontinho de luz. Ó, tá vendo como já sai? Agora eu vou pegar uma sombrinha da Mary Kay, que ela é líquida,
né, cremosinha. E vou aplicar ela aqui para ela ser uma de transição, né, e dar uma luminosidade. Então, vem aplicando ela aqui. Aí eu aplico com o pincelzinho dela e vou dando um acabamento com o dedo. Ela é tipo um rosé, essa sombra. Aí eu gosto de finalizar assim com o dedo. Fazer essa transição entre as cores. O branquinho, ela é um rosézinho, aí vai ficar uma transição aqui do branquinho, que é o Crystalline, a Cinnabar, e a intermediária, que é essa rosézinha aqui. Aí eu vou fazendo dessa forma, vendo como já fica diferente daqui, que aqui dá pra sentir uma leve divisãozinha, né? Então, aqui eu aplico. E vem esfumando com o dedo. E aí, feito isso, você vai olhando, você vai sentindo, aí você vai pegar o pincel com um pouquinho mais de marrom, deixa o cantinho um pouquinho mais escuro. Aqui na parte clara, se você sentiu que acabou invadindo tudo, você vai arrumando, ajustando, dando os retoques finais, né? Mas a base de uma sombra com um tom mais escuro e o côncavo marcado, uma iluminadora e uma intermediária é basicamente isso. Aí você pode fazer com qualquer tom que você queira. Ó, voltar aqui com a marronzinha, só pra dar um pinguinho aqui, ó, nela, vai ficar um pouquinho mais marcadinho, só aqui nesse cantinho. Então, aqui, dou um pingadinho e vou dando uma esfumadinha. Outro dia eu fiz uma maquiagem que é um pouquinho mais escura, depois eu acho que eu vou fazer isso com essa também. Essa é uma maquiagem que dá pra você usar durante o dia, enfim. Mas se, por exemplo, você participou de um evento ou de uma maquiagem durante o dia e fez dessa forma, se você quiser potenciar ela mais, você pode aplicar esse mesmo pontinho marrom que eu tô aplicando aqui, você pode aplicar um tom preto. Você pega o preto, que eu não vou pegar o preto agora, mas você pode pegar o preto, dar esse leve pinguinho, só esfumadinha, pra não invadir a parte marrom, que ele vai ficar muito bonito também, a maquiagem. Aí agora eu vou passar as outras partes, né, que é o delineador, a sobrancelha, os olhos e a máscara de cílios. Hoje eu vou aplicar o delineador em gel. Faz tempo que eu não uso em gel, eu só espero que eu não cague a maquiagem que eu acabei de fazer. Porque eu tô muito acostumada com a caneta, né? Antes eu era viciada no em gel, aí agora eu comecei a usar o em caneta e então hoje eu decidi mudar um pouquinho. É assim, já não enxergo muito bem. E fazer pelo celular que eu tô filmando é um pouco mais desafiador. Mas é isso, gente. Eu começo aplicando pelo início. Também não é certo, não é errado. Tem gente que começa por aqui. O ideal é sua pálpebra ela não... todas, né? Tem a tendência um pouquinho mais enrugadinha. Quando você puxa, você tá esticando ela, então só tem que tomar cuidado pra você não puxar demais, e principalmente se ela for um pouco mais enrugadinha, porque depois você soltar, ela vai ficar craqueladinha, então o certo não é nem puxar, né? Tipo, eu puxo porque eu tenho mais facilidade, e aí eu tomo esse cuidado depois que eu aplico, de vir cobrindo, caso tenha ficado alguma partezinha que tenha ficado fora, igual aqui, ó, dá pra ver que tem um vãozinho branco. Então, eu venho aplicando. Aí, o gatinho, eu puxo assim.
e vou ajustando. Aqui eu vou precisar do espelho pra fazer direitinho. Mas até que tá indo aqui, viu? Então é isso. Agora eu só vou deixar um pouquinho mais escuro, mas é basicamente isso. Aí eu venho aqui, ó, dou uma fechadinha aí. Eu vou aplicar isso com produto. Aí, olha a diferença, gente. Eu amo passar delineador e lápis de olho, porque eu acho que é o contorno da maquiagem, super valoriza. Aí do delineador é isso, tá, garotas, né? Esse é o delineado. Agora eu vou pegar o lápis de olho, passar na linha d'água e esfumar com um pincelzinho. Acho que eu dei uma destruída no lápis. Bom, passei aqui o lápis de olho. Agora eu vou pegar a sombra preta mesmo, que é pra ela fixar mais ainda e pra esfumar. Eu vou dar uma misturadinha com a marrom. Aí eu venho aqui e esfumo essa sombra. Sombra não, esse lápis de olho junto com a sombra. Ele vai fazer com que o seu olho não, vai fazer com que o seu lápis, ele não borre, né? E deixe mais pretinho, ó, tá vendo? Olha a diferença que fica. Fica muito mais harmônico. Acho que eu aprendi essa palavra e agora eu só falo ela, harmônica. Que coisa, né? E aqui vai caindo um pouquinho de sombra nos olhos mesmo, mas tudo bem, né? Eu sou viciada em lápis de olho, eu acho que dá um super diferença na maquiagem, olha isso. A gente dá uma continuidade no gatinho. Vou pegar só um pouco mais da marrom. Tentar quebrar um pouquinho desse preto. Ah, eu gosto do preto mesmo. Olha isso. Olha ela. Eu vou aplicar uma máscara incolor, só pra levantar os cílios um pouco, porque eu vou colar cílios postiço. Então, só venho aqui, dou uma levantadinha. Pra ficar já meio que curvadinho na hora que eu for colocar a máscara de cílios. A máscara não, os cílios postiços. Hoje eu vou fazer também diferente a minha sobrancelha. Eu vou fazer com essa sombra Express da Mary Kay. No outro tutorial eu fiz com o lápis, que eu também gosto bastante, que eu acho que tem mais definição com o lápis. Mas hoje eu vou fazer de uma forma diferente com a sombra. E esse pincelzinho aqui chanfradinho. Então, eu venho aqui, diferença da sombra pro lápis. A sombra, eu acho que ela fica mais pigmentada. Então, o lápis, ele vai dar um aspecto mais natural pra sobrancelha. E eu acho que ele fixa melhor. Não aconteceu de eu sair, tomar uma chuvinha e a sobrancelha ir embora, né? Mas, porque depois que eu aplico tudo isso, eu aplico o fixador de maquiagem. Então, por isso que eu nunca tive problema também. Mas, gente, olha a diferença que dá. Depois eu esfumo com outro pincelzinho pra não deixar tão escuro assim. Então, assim, é só pra mostrar pra vocês que tem várias formas de fazer. Tem com lápis, tem pomada também. Tem até um delineador, que é da Mary Kay também, acho que ele é ele é edição limitada, que ele é marrom, que eu tenho. Dá pra fazer também. Só que aí, você tem que esfumar pra não deixar muito marcado. Tá vendo? Já dá uma diferença. Tá, nossa, tá muito escura, tá muito escura. Aí você vem aqui com um outro pincel, que é esse daqui de esfumar, e vem suavizando a sombra que você passou. E aí tem o gelzinho também, que você pode aplicar
É que meu coisa tá dançando, meu pincel. Você pode aplicar o gelzinho também, que aplicando o gelzinho a sombra vai fixar. Mas eu não tenho problema aplicando sombra, não tenho, gente. Então, tipo, é uma coisa que pode aplicar também. Você não vai aplicar e ela vai sair tão fácil assim, né? Então, esse é o efeito da make já com as sobrancelhas. Agora eu vou colar os cílios. Não vou conseguir colar os cílios aqui filmando ainda, porque assim como delineador, eu preciso também do espelho. Se eu tentar segurar o espelho, filmar, não vai ficar legal, eu vou estragar todo o meu trabalho. Então, no outro dia, eu vou fazer um marapuca aqui, aí eu consigo gravar direitinho como que aplica os cílios. Meu abanador. Então, agora eu venho aqui, ó, removendo a pó translúcido que eu coloquei. Com meu pincelzinho vassoura. Então, só vai varrendo, vai varrendo. Vendo, ó, remove e não remove a maquiagem que tava embaixo. Vocês podem ver que dá pra ver o iluminador aqui. E agora eu só vou reforçar o iluminador, né? Porque não custa nada, né? Dá uma reforçadinha. E eu vou passar também aqui embaixo, que eu gosto pra ficar com efeito Emília, máscara de cílios. Eu adoro esse efeito que fica embaixo com máscara de cílios. Tem gente que não gosta, mas como sempre é o gosto da pessoa que prevalece, né? Eu gosto bastante de deixar esse efeito Emília. E aí agora também a gente vai pro batom, passar esse batom vermelho Spicy Red da Mary Kay. Enfim, todos os produtos são da Mary Kay, né, gente? Mas enfim, às vezes eu posso usar uma outra coisinha que não é da Mary Kay. Aqui a gente aplica em xizinho no formato da boca e vai contornando o lábio. E agora eu vou preenchendo no restante. Gente, como ele é líquido, é diferente do cremoso, que no cremoso você faz né, dá uma chamegada no lábio. Aqui, se você fizer isso, ele pode ficar craquelado. Então, é isso. Eu vou... É desafiador, viu, gente? Batom vermelho. Você filmando e passando, é um pouco do desafio, né? Mas é isso. Ai, gente, batom vermelho é tudo. E mais um pouco, né? Adoro. Maravilhoso, né? E aí, lembram que eu falei do arco do cupido? Eu nem retoquei aqui, só aquele iluminador. Olha como fica um efeito bonito, né? Com a boquinha mais arrebitadinha, né? E é isso, gente. Gostaram da make? Comentem aí se vocês gostaram. Dicas que vocês queiram saber.